Olá! Um dos artistas brasileiros cuja marca registrada é a autenticidade acaba de ganhar biografia. Alceu Valença, Pelas Ruas que Andei, passeia pela discografia, pela carreira e pelas histórias de vida do cantor e compositor pernambucano. E o Entre Linhas conversou com o autor do livro, o jornalista Júlio Moura. Na sua biografia do Alceu Valença, você cita uma frase do jornalista e crítico musical Luiz de Falcão, que acho que resume um pouco outras passagens semelhantes que aparecem no livro, que definem o Alceu como um compositor que na linha evolutiva da música nordestina tem um lugar semelhante ao do João Gilberto no MPB. É um guardião das fontes básicas e um agente de mudanças. É esse lugar que o Alceu Valença ocupa na música brasileira? O Alceu, de alguma maneira, ele percorre, esse mosaico de gêneros, não só do agreste e do sertão, que são a formação mesmo, inicial dele. E depois, quando ele se muda para Recife, ainda menino, ele descobre o frevo, o maracatu, os caboclinhos, esses gêneros junto aos do sertão, ao coco, à embolada, ao baião, ao xote, ao aboio. Eles são uma marca na trajetória do Alceu. E, ao mesmo tempo, ele também não deixou de ser um inovador, porque utilizou um tipo de instrumentação que, claro, incluía guitarra, incluía uma sonoridade de banda. Isso é uma marca muito forte dele. Xote, maracatu e baião, tudo isso trouxe no meu matulão. Mas, ao mesmo tempo, ele também se irrita um pouco com essa obsessão pelo novo. Ele fala, o tropicalismo foi uma segunda semana de arte moderna, mas depois disso criou-se a ideia de que sempre virá uma outra revolução, e eu acho que o trabalho dele é muito particular, muito individual, sem essa preocupação de criar um movimento. Até um certo olhar crítico em relação a isso, uma certa obsessão pelo antropofágico. Por outro lado, toda a geração dele foi influenciada de alguma maneira pelo tropicalismo, um movimento muito forte. E eu acho que isso também se sobressai em alguns momentos, essa influência, embora o estilo dele, a linguagem dele seja bem diferente dos tropicalistas. Ele capta muito um espírito do tempo de mudança, tanto que quando ele vai para os Estados Unidos, ainda muito jovem, plena atmosfera pré-Woodstock, ele encanta os hippies ali com os quais ele convive em Harvard, apresentando músicas que são imediatamente assimiladas, sem que ele nem imaginasse isso, a esse espírito da contracultura. Curioso que tem duas viradas, assim, até na própria estética dele, que vem a partir de viagens ao exterior. Então, essa primeira é em Harvard, em 1969, ele era um estudante de Direito, foi aprovado num curso de verão em Harvard, e quando chega lá ele não se identifica muito com as palestras e tudo, resolve pegar o violão e leva para a praça ali, a Harvard Square, e começa a cantar músicas justamente do agreste do sertão, que eram rejeitadas em Recife. Pelos colegas contemporâneos de faculdade, consideravam aquelas expressões antiquadas, obsoletas, regionalistas demais. E quando ele chega na Harvard Square e começa a tocar aquelas músicas, que são justamente emboladas, cocos, primeiro os hippies se aproximam, começam a dançar, fazem um movimento em torno dele. E ali é justamente a época de Woodstock, é agosto de 69. Depois chegam os Hare Krishna também. E aí ele começa a chamar a atenção, inclusive, da imprensa. Vão lá perguntar, que tipo de música que você faz? Quando ele volta ao Brasil, ele já inscreve uma música no Festival da Canção de 1969, ele classifica essa música, vai para o Maracanãzinho, e é a primeira vez que ele tem um público nacional. O Festival Internacional da Canção era muito importante. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito, zabum-babum esquisito, batendo dentro do peito. 10 anos depois, em 79, ele já tinha 10 anos de carreira no Brasil, mas militando numa cena mais alternativa. Ele vai para Paris e em Paris ele se hospeda na casa de um amigo que tinha coleção completa de Jackson do Pandeiro,
E aí ele mergulha novamente naquelas referências, faz a música Coração Bobo, que a partir do ano seguinte vai levar ele assim, a um sucesso de massa no Brasil, né? Durante os anos 70 ele vai para Som Livre, faz, né, 3 discos na Som Livre com outro tipo de sonoridade, mais contracultural, né, com mais peso, né, com outras referências, embora a coisa agrestina esteja ali. Em 72 ele faz a música Papagaio do Futuro, que é uma embolada, e convida o Jackson do Pandeiro para participar, né, para defender, como diziam, a música no Festival Internacional da Canção de 72. Então se apresentam Alceu, Geraldo Azevedo, né, que fazia uma dupla com ele naquele início de carreira dos dois, e o Jackson do Pandeiro. O Jackson estava assim um pouco, não estava no auge, né? O Jackson estava até um pouco esquecido, né? Isso, a gente está falando de 1972. O Alceu e o Geraldo decidem procurar o Jackson em casa, né, em Olaria, no Rio de Janeiro, e chegam lá, pedem para chamar o Jackson sai e vê aqueles dois cabeludos e fica meio, esses caras devem ser da Jovem Guarda, e ele considerava que o rock, a Jovem Guarda tinham de alguma maneira escanteado a geração dele. E aí o Alceu convidou, a gente queria convidar você para participar do Festival Internacional da Canção com uma música, e o Jackson fala, que música? Meio desconfiado, que música é essa? E aí ele começa a cantar o Papagaio do Futuro, né? Estou montado no futuro indicativo, já não corro mais perigo, nada tenho a declarar. E o Jackson fica encantado e fala, essa é a embolada do ano 2000. Quando ele chega nessa consagração, vamos dizer, na indústria fonográfica, aí ele se considera um vendido, né? Assim, é uma contradição, essa dialética dele de querer e ao mesmo tempo resistir a entrar no sistema cultural. Um artista da canção, ele sempre busca popularidade, mas depois de 10 anos militando nessa cena mais alternativa, quando ele se torna um artista, né, realmente popular, entra assim, né, no esquema do show business, uma das primeiras entrevistas coletivas que ele faz é aqui em São Paulo, né, com uma imprensa, né, em peso, no Hotel Maxud, ele começa a se sentir mal, e aí ele pede para abandonar a entrevista, vai no banheiro, se olha no espelho e fala, pô, você se vendeu. E aquilo acaba sendo uma contradição interna, né? Mas a carreira dele já estava de vento em popa. Poucos anos depois ele faria Tropicana, faria Anunciação, Como Dois Animais, enfim, os grandes sucessos que o consagraram, que até hoje são, né, referências de trabalho dele que não podem faltar nos shows. Eu já escuto os teus sinais. O cinema também é uma espécie de presença subterrânea mais constante na trajetória do Alceu, né? Ele com 14, 15 anos, ele vai jogar basquete no Clube Náutico Capibaribe. Ele entra na seleção, ele é convocado para a seleção juvenil pernambucana, assim, né? Viaja com a seleção, tem uma vivência grande no basquete. E aí chega um determinado momento que aquilo é insuficiente, ele quer conhecer a poesia, ele quer conhecer teatro, e o cinema acaba sendo especialmente marcante. Muito tempo depois, ele vai escrever e dirigir um filme chamado A Luneta do Tempo. E esse filme é lançado em 2015, em Gramado, ele, né, recebe 2 quiquitos, é uma reinvenção até, né, de um artista com mais de 60 anos, consolidado, consagrado na canção popular, que se reinventa como cineasta, né? Porque é uma coisa, acho que, muito peculiar também da trajetória dele. Fruto do talento multifacetado de Alceu Valença, A Luneta do Tempo é o único filme dirigido pelo compositor e cantor pernambucano, mas expressa sua poética que oscila entre a tradição e a inovação. Onde achasse essa luneta? Eu tomei de Satanás. O longa tem como protagonista Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião,
mítico bandido do sertão que, ao contemplar passado e futuro através da luneta que diz ter tomado de Satanás, ilumina também a presença renitente dos cangaceiros no imaginário brasileiro. Não vou te sangrar, desgraçado, pra tu contar o interventor, que no sertão fui empossado pelo povo. Os bandos de foras da lei, como aquele formado por Lampião, Maria Bonita e Curisco, são onipresentes na literatura de cordel, da qual Alceu Valença extraiu a oralidade dos diálogos de seu filme, impregnado pela atmosfera circense das feiras nordestinas. Dos folhetos dos cordelistas, as figuras ambivalentes desses anti-heróis messiânicos e demoníacos logo migraram para as páginas da literatura de autores canonizados. Nos romances Pedra Bonita e Cangaceiros, do paraibano José Lins do Rego, temos a gênese e as peripécias de bandoleiros que surgem do mesmo núcleo familiar em conflito com autoridades policiais e religiosas. E na peça teatral Lampião, da romancista cearense Raquel de Queiroz, a narrativa sobre esse personagem arquetípico começa pela história do fascínio por ele exercido sobre Maria Bonita, que abandona o marido para seguir o rei do cangaço. Nas histórias em quadrinhos, Lampião, Era o Cavalo do Tempo através da Besta da Vida, de Clevson Viana, descreve os últimos dias do líder cangaceiro que foi morto numa emboscada no sertão de Sergipe em 1940. Já outras graphic novels se descolam do mítico Lampião para criar personagens inteiramente ficcionais, como Histórias Gerais, de Wellington Sribeck e Flávio Colim, ambientada no interior de Minas, e Bando de Dois, de Danilo Beirute, que narra a história de uma dupla de cangaceiros que sobrevivem a um massacre e buscam vingança. Transcendendo as fronteiras nacionais, a figura do cangaceiro se tornou tema do mestre italiano dos quadrinhos Hugo Pratt em O Homem do Sertão. E em seu livro Bandidos, o historiador britânico Eric Hobsbawm colocou Lampião ao lado de Robin Hood na categoria dos criminosos sociais, cujas ações encarnam um protesto contra as autoridades e os sistemas econômicos opressivos, exercendo magnetismo sobre um imaginário popular que ignora que, muitas vezes, eles agiam apenas com sanha sanguinária. Se entrega, Corisco! Eu serei ressuscitado. Com tradução da poeta Marília Garcia, Poesia Reunida traz os 2 livros que a norte-americana Sylvia Plath organizou, Ariel e Colosso, e 42 poemas esparsos entre 1954 e 1963, ano de sua morte. Em A Incrível História de Antônio Salazar, o ditador que morreu 2 vezes, o italiano Marco Ferrari reconstitui o período em que o ditador português Salazar, vítima de AVC, permaneceu assombrando seu país numa farsa do regime. Submundo reúne depoimentos e relatos sobre companheiros de cárcere, escritos pelo dramaturgo e militante do movimento negro Abdias do Nascimento durante sua prisão pela ditadura de Getúlio Vargas. E O Céu Implacável, de João Anzanello Carrascosa, dá continuidade à aventura existencial do romance Inventário Azul, cujo protagonista é um homem que revisita suas memórias, perdas e alegrias. Depois do intervalo, o romancista Bernardo Eisenberg fala sobre o seu novo livro de contos, Inveja e Outras Histórias. O Entre Linhas volta já. Autor de romances como Variações Goldman, A Gaiola de Faraday e Minha Vida Sem Banho, Bernardo Eisenberg acaba de lançar Inveja e Outras Histórias. O escritor, tradutor e jornalista paulista conversou com Entre Linhas sobre este que é seu segundo livro de contos depois de Homens com Mulheres. Inveja e Outras Histórias é um livro que foi escrito todo de uma vez, com uma concepção da estrutura das narrativas, ou são contos publicados ao longo do tempo que você reuniu aqui? Na verdade, eu reuni contos que foram escritos ao longo dos 15 anos. São
10 contos inéditos e os demais foram escritos ao longo desses últimos anos. E você identifica alguma temática reincidente nessas narrativas? Todos eles tratam de alguma forma de encontros, desencontros, algumas questões emocionais, afetivas, que são muito profundas dentro de todas as pessoas, e eu procuro explorar isso desde sempre. No fundo tem um fio que acaba unindo todos eles, que é esse aspecto, vamos dizer, das nossas dificuldades no dia a dia mesmo, nas coisas que a gente faz, numa viagem, ou mesmo nas relações entre as pessoas, familiares ou não, né? Pequenos acidentes que acontecem, pequenas frustrações, algumas coisas que a gente não dá muita importância. Seus contos muitas vezes levam para um momento que tem uma crise, mas isso depois é como se fosse uma falha trágica, vamos dizer assim, né? Um acidente, alguma coisa que vai ser transformadora, mas essa transformação depois conduz não a um final de ruptura absoluta, mas um retorno transformador para um mesmo cotidiano que é meio melancólico, né? Meio sem perspectiva, que paira uma atmosfera de inadequação, de tristeza, de desolação, de estranhamento, né? De alguma forma, a gente... é a questão do tal do mito da felicidade. Por mais que você entre num determinado êxtase, em alguma situação muito positiva, de alegria, de êxtase, de contentamento, talvez na esquina seguinte você vai precisar recuar um pouco. Eu faço tudo isso meio que intuitivamente, quer dizer, eu não penso muito nisso. Acaba acontecendo, é como se eu achasse que, olha, não dá para ser tão feliz assim, vamos cortar um pouco isso daí. Como romancista, a gente identifica várias das leituras que você fez, os autores que de alguma maneira são importantes para você. Enfim, a gente vê que assim, a sua narrativa romanesca é marcada por alguns autores. Thomas Bernhard, por exemplo, né, que está no Variações Goldman, né, certamente é uma presença forte e tal. E nos contos, quais são as presenças ocultas aqui? Se eu fosse escolher captar alguma reverberação, assim? Alguma reverberação, eu acho que é da Clarice Lispector. E um pouco de Cortázar, sabe? No sentido daquela ideia de ter um impulso, um determinado impulso, que diferentemente do caso dos romances, nos contos, para mim, sempre o que me moveu a escrever um conto foram impulsos, foram cenas específicas, diálogos específicos ou um sentimento muito forte que eu queria entender o que está acontecendo. E é isso que acaba sempre me movendo para escrever um conto. O livro se chama Inveja e Outras Histórias. E Inveja, dentre todos os contos, é o único que não tem uma narrativa. Ele tem uma singularidade em relação às outras histórias, né? O que é o Inveja e por que você escolheu dar o título do livro de Inveja e Outras Histórias? É um conto que de fato não conta, como você diz, não narra uma história, uma sequência de fatos, mas foca intensamente, eu acredito, em poucas horas desse personagem, em que ele vive uma crise e ele lida com um sentimento o tempo inteiro, que é o sentimento de inveja, mas tentando entender da maneira mais profunda possível o que é inveja nesse caso. Ele é um dos contos mais recentes que eu escrevi e acredito que eu puxei, vamos dizer assim, por título pela ideia de inveja em si, que eu acho uma ideia muito interessante de discutir, de pensar, de tentar se aprofundar no que é exatamente esse sentimento que todo mundo tem. Eu acho que é uma questão, mais uma vez, de sentimentos que existem em todos nós e que normalmente não são explorados tão a fundo na literatura, ou pelo menos não tanto quanto poderia.
Eu vou indicar o livro Adoráveis Mulheres, da Louisa May Alcott. Ele se trata de como o machismo era visto numa sociedade mais antiga. A personagem principal é uma mulher que sonha em ser jornalista, só que ela não era, tipo, nada levada a sério. E ela continua lutando com isso para mostrar que ela consegue fazer histórias boas. E na família dela, ela tem 3 irmãs, que ela se inspira muito nela, só que da família, ela é a que mais luta pelos direitos, assim, não abaixa a cabeça. O livro que eu vou indicar hoje é O Parque das Irmãs Magníficas, da autora argentina Camila Sosa Vilada, uma mulher trans maravilhosa. A obra relata o dia a dia das travestis do Parque Sarmiento, na Argentina. Todas a questão da invisibilidade da mulher trans, das travestis, a questão da precarização do espaço e mesmo do trabalho destas. É muito bonita e a mesma esteve na Flip do ano passado, uma autora queridíssima. Eu vou indicar A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, que é uma autora espanhola. Ela vai fazer uma comparação entre a morte do marido dela, o Pablo, e a vida da Marie Curie e a morte do marido dela, Pierre. Então ela vai falar muito sobre luto, sobre o trabalho da mulher, a importância que a Marie Curie teve, não só na ciência, mas entre seus pares, a relação que ela tinha com a família, com o marido, o amor sublime que ela tinha pelo marido. E ela vai fazer paralelos com a vida dela mesma, dela, Rosa Monteiro, com o marido dela, e como foi a perda do marido dela, o luto, o sofrimento que ela sentiu. E uma ode às mulheres incríveis que estão ganhando prêmios e sendo maravilhosas não só na ciência, mas na literatura, em todos os campos da humanidade. Como as principais estruturas e formações psíquicas descritas pela psicanálise aparecem em livros e personagens da literatura. É esse o tema do ciclo de debates que teve início nesta semana na Biblioteca Mário de Andrade, na região central de São Paulo, e prossegue até 6 de setembro. As figuras psicanalíticas em obras literárias têm curadoria de Luiz Fernando Santos, Rodrigo Weinert e Paulina Schmidt-Bauer e conta com a participação de psicanalistas e especialistas em literatura. Neste fim de semana, Noemi Moritz-Kohn e Judith Rosenbaum discutem a figura do normopata, aquele que se submete patologicamente às normas sociais, no conto Os Obedientes, de Clarice Lispector. E a peça radiofônica Para Dar um Fim no Juízo de Deus, do francês Antonin Artaud, é o ponto de partida para Moisés Rodrigues e João Percy Schiavon abordarem a esquizofrenia. O ciclo prossegue com obras literárias que permitem compreender fenômenos psíquicos como a perversão, no livro O Cheiro do Ralo, de Lourenço Mutarelli, ou o narcisismo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Os encontros de As Figuras Psicanalíticas em Obras Literárias acontecem no auditório da Biblioteca Mário de Andrade com entrada gratuita, mediante retirada de senha, e transmissão ao vivo pelo site da biblioteca, onde consta a programação completa desse ciclo, que mostra a permanência da psicanálise como teoria e prática clínica que se inspirou na literatura para aprofundar os conhecimentos da alma humana. E já que o Entre Linhas de hoje começou com Alceu Valença, a gente termina com um trecho de entrevista do cantor e compositor, nascido em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, em 1946. Alceu Valença renovou a música popular brasileira a partir da tradição do baião, do frevo e do maracatu, dos cantadores e repentistas das feiras nordestinas. Até a semana que vem. Acabaria com essa história, negócio de regionalismo, porque ninguém nunca se pergunta se a música... Por exemplo, a música reinventada do jeito que eu faço, assim, de raiz. Por exemplo, Tom Jobim reinventou o samba, mas ninguém pergunta se a música de Tom Jobim é uma música regional do Rio de Janeiro, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, a música do Nordeste não é a música mais do Nordeste, a música do Nordeste hoje é a música do Brasil, também é um dos gêneros de música do Brasil e é um dos gêneros de música do mundo, porque... ela já veio influenciar, inclusive, o jazz, né? Inclusive até o Miles Davis, eu tenho a impressão que se eu não me engano, tem até um solo dele que é uma música do Zé do Norte, entendeu? Então eu acho salutar isso aí. Então, do Nordeste para o mundo? Do Nordeste para o mundo, não. O Nordeste já é o mundo como... Eu não acredito muito em regionalismo, na palavra meio preconceituosa.
Agora eu entendo o seguinte, quando você entende sua aldeia, você é universal. Quando você não entende, você é particular, é modista e é bobo. O Grande Encontro traz todo mundo novamente com muita força, né? Eles voltam a ser celebrados pelo Brasil inteiro. Esse projeto dura alguns anos, o Alceu ele sai logo depois e ele é retomado depois em 2016, que são os 20 anos, né, do projeto original, e aí voltam Alceu, Elba e Geraldo Azevedo, e aí mais uma vez o projeto, né, tem uma repercussão grande.